No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Não é um detalhe sem importância que a visão tenha chegado naquele ano específico. Uzias havia reinado por 52 anos. Para uma geração inteira de israelitas, ele era o único rei que haviam conhecido. Sua morte não era apenas a morte de um homem, era o fim de uma era, o colapso de uma estabilidade familiar, a chegada de uma incerteza que poucos sabiam como nomear. E foi exatamente nesse momento de vazio e desorientação coletiva que Deus escolheu se revelar. Quando o trono terreno ficou vazio, o trono eterno se mostrou. Vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Isaías não estava buscando essa visão. Não há relato de jejum, de oração especial, de preparação ritual. Ele estava no templo, provavelmente em meio ao luto nacional, e o véu entre o visível e o invisível simplesmente se abriu. E o que ele viu não foi uma luz suave e consoladora, foi uma glória avassaladora e aterrorizante. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins são mencionados pelo nome apenas aqui, neste único capítulo de toda a Bíblia. Seu nome em hebraico vem da raiz que significa queimar. Eles são os que queimam, os que ardem, os que existem em estado de combustão diante da glória de Deus. E mesmo eles, esses seres de fogo que existem na presença mais direta da glória divina, cobriam o rosto diante do Senhor. Mesmo eles não podiam olhar diretamente. Mesmo eles que nunca conheceram o pecado, entendiam que havia uma distância entre a criatura e o Criador que nenhuma asa poderia transpor. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O trisságio, a única vez em toda a Escritura em que um atributo divino é repetido 3 vezes consecutivas. Não poderoso 3 vezes, não misericordioso 3 vezes. Santo, Santo, Santo. Como se 2 repetições não fossem suficientes para conter a realidade do que estava sendo proclamado. Como se a santidade de Deus fosse tão absoluta, tão além de toda categoria humana, que a própria linguagem precisasse se dobrar 3 vezes para tentar tocá-la. E as fundações dos umbrais se moviam à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. O templo físico, aquele espaço construído com pedra e madeira e ouro, tremeu diante da glória que o enchia. As fundações cederam, a fumaça tomou tudo, e Isaías estava no meio disso. E a primeira coisa que saiu da sua boca não foi adoração, não foi louvor, não foi oração, foi confissão. Ai de mim, porque estou perdido. 3 palavras em português que no hebraico original carregam o peso de uma sentença de morte pronunciada sobre si mesmo. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não começou com teologia, não começou com uma análise da visão, não tomou notas para escrever depois. A primeira resposta à visão da glória de Deus foi o colapso da ilusão sobre si mesmo. Porque é isso que acontece quando a luz verdadeira finalmente entra. Não é que Isaías fosse um pecador especialmente profundo. Ele era um profeta, um homem de Deus, alguém que já havia falado em nome do Senhor. Mas diante da santidade absoluta do trono, toda a sua justeza relativa desapareceu como névoa ao sol. E ele viu o que era, um homem de lábios impuros. A escolha de lábios é significativa. Isaías era um profeta, sua missão era falar. E a primeira coisa que a glória de Deus expôs foi exatamente o instrumento pelo qual ele deveria servir, seus lábios. O mesmo lugar de onde sairia a palavra de Deus para o povo era o mesmo lugar que a glória expôs como impuro. Isso não foi acidente. Deus sempre confronta primeiro o que mais precisa ser consagrado. E então um dos serafins voou até Isaías. Na mão tinha uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e tocou a sua boca com ela, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, pelo que a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado expiado. Uma brasa,
fogo tirado do altar de Deus, tocando exatamente o lugar que havia sido declarado impuro. A purificação não veio por esforço de Isaías, não veio por ritual, por penitência, por tempo. Veio pelo fogo do altar descendo sobre o lugar da impureza. Veio pela graça ativa de um Deus que não expõe para destruir, mas expõe para restaurar, que confronta para consagrar, que queima para purificar. E imediatamente depois da brasa, a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não antes da purificação, não antes da brasa, não enquanto a impureza ainda estava declarada. O chamado veio depois da consagração. Deus não chama o ser humano para a missão enquanto a ferida ainda está aberta. Ele toca a ferida primeiro. E quando a ferida é curada, quando os lábios estão limpos, quando o pecado foi expiado, então a voz pergunta. E Isaías respondeu: aqui estou eu, envia-me a mim. Não com arrogância, não com a confiança de quem nunca caiu, mas com a coragem limpa de quem foi restaurado, com a voz de quem sabe que seus lábios estão prontos não por sua própria pureza, mas pelo fogo que os tocou. Há uma ordem sagrada nessa narrativa que precisa ser vista. Primeiro, a visão da glória, depois o colapso diante dela, depois a confissão da impureza, depois a brasa que toca o lugar da impureza, depois a voz do chamado, depois a resposta. Nenhuma etapa pode ser pulada, nenhuma etapa pode ser invertida. Não existe chamado sem visão, não existe visão sem colapso, não existe colapso sem confissão, não existe confissão sem purificação, e não existe purificação sem o fogo do altar. Muitos querem responder: aqui estou eu, sem ter passado pelas etapas anteriores. Querem a missão sem a brasa, querem o chamado sem o colapso, querem servir com lábios que ainda não foram tocados pelo fogo de Deus. E o resultado é sempre o mesmo. Palavras humanas onde deveria haver palavra divina. Entusiasmo próprio onde deveria haver unção de Deus. Barulho religioso onde deveria haver a voz do santo. A visão de Isaías não é apenas um relato de vocação profética do século VIII a.C. É o modelo eterno de como Deus prepara aqueles que vai enviar. A glória que esmaga é a mesma glória que restaura. O Deus que expõe é o mesmo Deus que purifica. A brasa que queima é a mesma brasa que consagra. E os lábios que disseram, ai de mim, são os mesmos lábios que disseram, envia-me a mim. Essa é a obra da graça. Não poupar o servo do fogo, mas levá-lo através do fogo até que o que sai do outro lado seja capaz de carregar o peso da palavra. Você já foi ao templo e viu o Senhor? Não da mesma forma que Isaías, mas em momentos de clareza, em momentos de silêncio, em momentos em que a distância entre o que você é e o que Deus é tornou-se por um instante impossível de ignorar. E a pergunta que o Senhor ainda faz hoje é a mesma: a quem enviarei? A resposta não precisa ser perfeita, não precisa ser corajosa, não precisa ser eloquente, só precisa ser honesta. Aqui estou eu, com lábios que ainda precisam ser tocados, com um coração que ainda está sendo purificado, com uma vida que ainda está em processo, mas aqui estou. Envia-me.